Pedimos a todos que coloquem o celular no modo silencioso, ou desliguem, por favor. Nossa orientação, meu Pai, a mensagem: tempo e Deus te ama. Não te deixes vencer pela hora vazia. Cérebro sem trabalho é reduto de sombra. Casa desocupada guarda animais comuns. Tempo de pertença podes dá-lo em serviço. Qualquer auxílio ao outro é socorro a ti mesmo. Não desprezes o tempo, que o tempo vem de Deus. Página recebida pelo médico Francisco Xavier, no livro Caminhos. Vamos então fechar nossos olhos e levando nosso pensamento a Deus. Deus nosso Pai, infinita bondade. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de mais um dia, mais uma vez estarmos aqui também, buscando ensinamentos que nos auxiliem na nossa caminhada. Pedimos, Senhor, amparo, para que continuemos vigilantes na nossa caminhada, perseverantes, e também, Senhor, que o amparo possa chegar a todos aqueles irmãos que nesse momento necessitam de ajuda e auxílio. Esteja conosco agora sempre, que assim seja. Antes de iniciarmos nosso estudo, nós faremos alguns breves avisos. As nossas reuniões públicas foram iniciadas nas quintas, sextas e os grupos de estudo protético. E nós não podemos deixar de lembrar que nós estamos na pandemia e, havendo qualquer necessidade, nós também estaremos reestruturando e continuaremos com os cuidados aqui no céu. As pessoas que estiverem com sintomas de resfriado, febris, nós pedimos que evitem estar na casa, para que todos possam se resguardar e também que se cuidem, né, para que possam restabelecer sua saúde. Vacinar é um ato de amor ao próximo e a si mesmo, um amor recomendado por Jesus. Portanto, não deixemos de nos vacinar, isso é algo importante. Nós temos algo 70 na recepção, à disposição de todos, mas quem preferir também pode trazer seu frasco de casa. Pedimos aos irmãos que permaneçam de máscara o tempo todo e evitem ficar circulando pelas dependências do céu desnecessariamente. Apenas o dirigente da reunião e o expositor podem retirar suas máscaras no momento que estiverem falando, sempre atrás da mesa. É permitida a entrada de crianças mais com uso de máscaras a partir de 6 anos. Como não há evangelização infantil, elas ficarão sob responsabilidade dos pais nesse momento. Devemos também evitar ficar circulando pelas dependências da instituição. Os irmãos que trouxeram garrafinhas de água para magnetizar, que permaneçam com ela. E nós temos também um bebedouro na parte de trás da nossa casa, que está à disposição para que vocês possam encher, né, sobre a necessidade. Pedimos aos irmãos que evitem aglomeração de grupos e rodas de conversa no máximo possível. Para os irmãos que necessitarem, nos dias de reunião pública, temos atendimento fraterno através do diálogo, às quintas-feiras a partir das 9 horas e às sextas-feiras a partir das 6h45. Bastante chegar cedo e solicitar o atendimento fraterno na recepção. Tivemos o retorno da evangelização infantil, né, que é a evangelização das crianças, que é aos domingos de 9 às 10 em modo virtual. Se alguém tiver esse interesse, né, de estar participando, depois pode procurar na recepção informações para poder estar ingressando no grupo. Nós temos a nossa mocidade também, que é aos domingos de 10 às 11h30, está fazendo reuniões retornadas não presenciais para jovens de 13 a 21 anos. E o estudo sistematizado para adultos a partir de 22 anos, virtualmente, né, às quintas-feiras, às segundas e às quartas-feiras, às segundas e quartas quintas-feiras do mês, de 8 às 9, e presencialmente aos sábados, de 4h30 às 6, na nossa casa. Quem tiver interesse, é só procurar informações da recepção, que elas prontamente irão lhes passar.
Para o estudo de hoje, nós temos a expositora Cláudia Janaína, que é do céu, que é da casa, a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, item 16. O tema, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Bom dia a todos. É muito bom, né? Estarmos com o céu que é aberto para o público, para nós. E como disse a Cristiana, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, o item 16, reconhece-te o cristão pelas suas obras. Aí quando a gente lê essa frase, a gente pensa assim, que obra é essa, né? Sei nem assentar um tijolo, que será isso, né? Aí ele começa assim nesse capítulo. Estamos inaugurando aqui. Achei. Item 16. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, por todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante estar a serviço do Senhor para ser um fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um servidor do Cristo? Aí a gente para analisar que vontade se referia a Jesus? No próprio Pai Nosso, Ele nos afirma, né? Ensinando-nos a orar a Deus. Seja feita a vossa vontade. Será que sabemos mesmo, como cristãos, alcançar essa vontade verdadeiramente com os ouvidos atentos? Não basta apelar para Jesus e dizer, Senhor, Senhor, quando não se segue os preceitos por eles ensinados. De nada adianta implorar ajuda a Deus se a gente não busca o nosso melhoramento, a nossa superação pessoal. Se não temos abertos os olhos da caridade e da indulgência. Aí voltando ao Evangelho, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecerei pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Eles aqui faz um exemplozinho, né, usando a árvore. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo.
São do Mestre estas palavras: discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Não podemos dizer que somos cristãos verdadeiros só demonstrando a bondade em gestos externos, enaltecendo com isso nosso orgulho, nosso egoísmo, que acabam crescendo dentro de nós e fechando para um contexto imenso os nossos corações. É isso que ele nos alerta. Não adianta a gente ter todo esse conhecimento, toda essa bagagem, a gente ser essa árvore frondosa e a gente não conseguir levar, passar adiante, ajudar a entender o que o Cristo veio nos ensinar. E continua dessa forma: quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que haverão de agrupar-se em torno dela? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, esperança e fé. Meus amigos, viver a essência dos ensinamentos de Jesus, despertar para a verdadeira alegria de ser cristão e produzir com isso bons frutos é um rótulo e sim uma vivência aos seus ensinamentos. Os frutos do Evangelho devem ser espalhados com dedicação, doação, e essa doação todos nós compartilharemos desses bons frutos. No finalzinho da frase que ele fala: os frutos da árvore da vida são frutos de vida, esperança e fé. Vida, esperança e fé. São frutos edificantes que realmente nos elevam. E quando compartilhados, esses frutos são guardados, muito bem guardados. Porque quando a gente recebe uma notícia ou um comunicado que nos interessa, a gente guarda aquilo para sempre. Pode até não lembrar os detalhes, mas a gente guarda. E quando a gente recebe esses frutos de vida, esperança e fé, com certeza, quem recebe esses frutos, guardamos nos nossos corações, no nosso momento mais íntimo. E continua: o cristianismo, tal como o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos colhem. É um esforço danado a gente tentar levar a vários corações, Quantos não se dedicam? Muitos de nós recebem essa virtude de sair pregando, sair falando, sair comunicando e dando apoio. Espalhamos muitos frutos, porque o capítulo diz: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas nós não queremos, ou muitas das vezes, como vai seguir aqui o capítulo dizendo assim, a árvore é sempre boa. Nós somos um pouquinho dessa árvore. Nós somos bons. As nossas condutas é que vão levar a esses frutos. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram adaptá-la às suas ideias, modelá-la de acordo com as suas necessidades. Talharam-na, rebaixaram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não dão maus frutos, porque não mais produzem. Muitos de nós
recebemos essa árvore divina de vida, esperança e fé. Mas às vezes a gente fala assim, eu recebi, mas acho que ninguém precisa disso. Para que eu vou ter interesse? Só vou divulgar ela para 5 pessoas. Quando chegar a 10, quem sabe eu passo isso adiante. Ou então, ainda não é hora para eu provar nada a ninguém, para ensinar nada a ninguém. Aí essa partezinha é para tocar a gente que recebeu esse fruto, mas que guardamos conosco ou repassamos ao nosso jeito, com nossa visão particular. Vou mudar aqui um trechinho para ficar mais bonito, para rimar. A gente usa o nosso orgulho, né, para poder passar essa mensagem que deveria ser passada na íntegra, ser passada com experiência, com troca de vivências, mas eu passo da minha vontade, do meu jeito. Aí, como ele diz aqui, a gente acaba mutilando, a gente acaba talhando, rebaixando, e não vai ter nem fruto para dar, não vai ter nem mau fruto, porque não vai ter nem produção nenhuma. Acaba tudo morrendo, tudo se perde, tudo acaba se perdendo. Pois a obra mais difícil a ser feita, é mais difícil, dita por psicólogos, dita por evangelizadores, por médicos, por cientistas, a obra mais difícil é a feita dentro de nós, moldando os ensinos a nossas necessidades. Não a necessidade de todos, mas a minha, que eu acho que tem que ser feito. Aí recebemos aqui no Evangelho um chamadinho. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a tratá-la com amor, de modo a poderdes vê-la dando frutos divinos em abundância. Aqui, esse irmão, Simeão, nos chama a atenção para aquele irmão que chega com muita vontade, mas acaba perdendo quando encontra mais pontos de interrogação do que esclarecimento. Encontra mais obstáculos do que gentileza, ou abertura para ele poder se encontrar. Jesus veio trazer a lei de amor, para que todos nós tivéssemos acesso, para espalharmos esse amor em forma de virtudes, como o respeito, a esperança, a compaixão, o perdão, muitas outras. Qual é a nossa obra perante tudo isso aqui? É uma pergunta interna nossa. O que estamos dispostos a deixar após a nossa desencarnação? O que a gente quer deixar de bom? Nem que seja para uma pessoa só lembrar. Que frutos do cristianismo deixaremos na lembrança das pessoas? São reflexões íntimas que o nosso irmão Simeão traz aqui nesse texto para nós. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor sedento, que deseja alcançar o fim da jornada. Não amontoeis esses frutos,
para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Que adianta eu ter toda essa abundância, todo esse conteúdo e guardar só para mim? Esse fruto tão lindo de esperança, de vida, de entendimento, vai servir para quê depois? No livro Minutos de Sabedoria, o Espírito André Luiz nos alerta com essa frase: levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Mas ele quis dizer caído de cair? Cair. Ele nos alerta, nos mostra o dever de ajudar a todos os que caem, não só física, mas moralmente. Ajudá-los a se erguer sem críticas. Ih, caiu? Aí, tá assim, fulano tá assim, porque procurou. Assim como nós, muitas vezes, para pensar, quantas vezes nós caímos? E quantas vezes nós ficamos felizes quando esse entendimento, esse acolhimento vem ao nosso encontro? Quantas vezes? Mas muitas das vezes a gente acaba criticando aquele irmão que precisa, que caiu, que tropeçou, precisa de uma palavra, precisa de um apoio. Aí ele bate mais uma vez nessa frase do capítulo: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há monopolizadores do pão da vida, como os há do pão material. É aquilo que eu falei. É muita gente chamada, mas poucos repassam o que receberam. Muitos acabam monopolizando, guardando para si, para usar no melhor momento em que for favorável a ele. E não foi isso que Jesus deixou. Jesus mandou irmos e pregarmos. Não importa para quantas pessoas. Não importa se for para nós mesmos, intimamente. Como não há do pão material, não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da copa da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uva nos espinheiros. Meus amigos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho, ou seja, apresentar o matagal, a floresta no caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Já essa frase aí já dá um alerta pra gente, ó. Vamos seguir aquele povo ali. Vamos nos reunir. Aí tem uma historinha de Chico, que um médium perguntou para ele como deveria fazer para que a mediunidade dele pudesse se desenvolver de maneira mais ampla. Aí Chico respondeu para ele: olha, quando comecei,
fiz a Emmanuel a mesma pergunta que você está me fazendo. E ele me disse que eu precisava trabalhar. Decorrido mais algum tempo, eu perguntei de novo a Emmanuel. Aí veio aquela resposta que era preciso trabalhar mais. Passado alguns meses, tornei a fazer a mesma pergunta. E ele me respondeu: Chico, você está me obrigando a lhe dizer que é trabalhar mais e perguntar menos. Nunca mais tive coragem de perguntar nada semelhante a ele. Aí está a obra. Quando a gente pergunta muito, a gente acaba perdendo o interesse da obra. Então, no Espiritismo, muitas pessoas se preocupam em se formar, em ler o Evangelho todo, ler o Livro dos Espíritos todo, e já li tudo, já sei tudo. Só que o estudo, o trabalho, ele é necessário para que a gente... Será que a gente entendeu tudo? Quantas vezes a gente já passou por esse capítulo e teve pensamentos diferentes, compreensões diferentes? Tá, eu li tudo, eu tenho a compreensão diferente, mas eu trabalho, eu tenho uma obra, eu coloco em prática esta obra. O importante é a gente buscar sintonia com o céu, né? Pelo cultivo mais nobre das nossas realizações no bem. Essa é a nossa obra. Até porque, meus amigos, Deus está sempre conosco. Só resta a gente saber uma coisa: nós estamos com Ele? Pergunta para ficar aqui, matutando. Aí Simeão continua assim: o Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Aí depois de a gente pegar todo esse ensinamento de Simeão, toda essa chamada para a gente, foi para a gente, né? Eu peguei aqui um trechinho para exemplificar bem o nosso cotidiano, porque quando eu li esse trecho desse livro, Amor, Sempre Amor, de Richard Simonetti, eu divulgo aqui para vocês, é um ótimo livro que fala de vários tipos de amor. A gente que gosta de dizer assim, que ama muito, eu amo assim, ele fala muita coisa sobre o amor. E o primeiro capítulo me chamou a atenção para esse estudo, porque ele conta uma historinha de um senhor chamado Onofre. E o capítulo se chama Amor Feliz. Quem não quer um amor feliz, né? Mas, Cláudio, o que tem a ver com a obra? Vou mostrar para vocês, hein? Pouco antes de se deitar, a sós no seu escritório, em sua casa, Onofre lia o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, ele parou num comentário de Kardec. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito
que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejássemos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência, mais devotamento para conosco do que para com eles? Quando os adotarem para a regra de conduta, para a base de suas instituições, o homem compreenderão a verdadeira fraternidade e farão para que eles reinem a paz e a justiça. Onofre pôs a imaginar a humanidade seria feliz se a lei de amor fosse plenamente observada. A terra estaria promovida a paraíso. Coletivamente, longe estava essa meta celeste. Individualmente, nada o impedia de alcançá-la. Decidiu enfrentar o desafio de amar ao próximo como a si mesmo e fazer por ele o que gostaria de receber. No quarto, beijou carinhoso a esposa, já acomodada no leito, dizendo que a amava e desejando-lhe um bom sono tranquilo. Joana endereçou-lhe o olhar desconfiado. O que teria aprontado o marido? Aquela manifestação inusitada de carinho cheirava a dor de consciência. Há algo que você queira me dizer, Onofre? Não, querida, apenas exprimi meu desejo de que você sonhe com os anjos. Querida, espantou-se a esposa ante a súbita afetividade do marido. Não obstante, aconselhou-se a ele e dormiu feliz. Pela manhã, nas salas de refeições, Joana avisou: espere um pouco, meu bem, a Marinha está atrasada e irei à padaria buscar pães. Ele se adiantou: pode deixar, querida, vou rapidinho. Joana conteve o impulso de colocar a mão em sua testa e ver se estava com febre. Não estava habituada à colaboração do marido nos contratempos do cotidiano. Ganhando a rua, Onofre foi abordado por um homem de aparência humilde e expressão sofrida. Por favor, senhor, cortou a conversa. Sinto muito, estou com pressa. Mal dera alguns passos e logo a consciência cobrou o cumprimento de sua resolução na véspera. O que gostaria que fizesse por ele se tentasse falar com alguém? Voltou disposto a ouvir o desconhecido. Perdoe incomodá-lo, é vergonhoso, eu sei. Nunca aconteceu comigo, mas minha situação é desesperadora. Estou desempregada há 1 ano, tenho 4 filhos pequenos e doentes, e a esposa, não há o que comer em casa. Com a intuição dos que os compadece, sintonizando com os bons espíritos, Onofre convenceu-se de que falava a verdade. Acompanhe-me, por favor. Na padaria providenciou a ele pães, margarina, queijo, vários litros de leite, incluindo algum dinheiro. O pobre homem, em lágrimas, agradeceu. Deus lhe pague, o senhor salvou minha vida. As pessoas me tratam como se eu fosse um bandido. Ando desesperado. Cheguei a pensar em me matar, agora. Há gente boa neste mundo. Conhecedor do assunto, Onofre afirmou enfático: pelo amor de Deus, jamais permita que essa ideia malfazeja o envolva. É saltar da frigideira para o fogo. Passou-lhe algumas informações, deu o endereço do centro espírita dele e disse que lá encontrará um auxílio feliz. Conversou com ele e voltou para casa. Ao retornar para casa, a esposa dele já achou que ele demorou demais. Aí ele falou: é que eu encontrei um infeliz a pedir auxílio, desempregado, família numerosa, e o pior é que ele andou pensando em suicídio. Incrível como a gente não tem noção do que se passa na cabeça das pessoas. Aí ela: você conversou com ele? Sim, já orientei e dei o endereço do centro. Decididamente, o marido estava mudado. A esposa percebeu. Parecia outra pessoa, certamente algum bicho mordera. Abençoado bicho que injetara solidariedade e atenção em suas veias. No trânsito, o motorista imprudente cortou-lhe a frente. Reflexo rápido, Onofre freou incontinente enquanto o autor da proeza o xingava em altos brandos como se não fosse ele próprio o culpado. Sentiu o sangue subiu a cabeça e teve gana de retrucar. Mas aí ele pensou: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queria que os outros fizessem por nós. A recomendação de Jesus refrescou-lhe o cérebro, contendo um impulso agressivo. Se o motorista imprudente tivesse com grave problema a perturbá-lo, talvez um familiar gravemente enfermo, melhor orar para ele do que amaldiçoar.
ligando à rádio no noticiário que um crime tenebroso mobilizava a opinião pública. Uma multidão cercava a residência do assassino. Falava-se em lixamento. Ele deveria pagar com a vida por crueldade. E bem seria merecido, concordou Onofre. No entanto, a história de colocar no lugar do outro, como explicar a Jesus, o fez pensar. E se o criminoso fosse um alienado sem governo sobre suas ações, e se estivesse sob grave influência obsessiva, modificando a reação inicial, orou pela vítima e pelo algoz. Logo que entrou na empresa, um subordinado foi até ele pedir para que demitisse uma senhora. Ela sempre era perfeita, vinha, mas estava começando a atrasar, faltando ao serviço. Aí Onofre, se é assim, vamos demitir ela, chama ela lá. Só que a frase ficou na cabeça dele. Vamos demiti-la? Não, vou conversar com ela. É uma funcionária antiga, vamos ver o que está acontecendo. Em breves momentos, a moça entrou pela sala e explicou que atravessava um momento difícil. O marido a abandonara com 2 filhos, sumira no mundo. A mãe viúva, paciente, terminal, necessitava de seus cuidados, reconhecia seus problemas, estava afetando a atividade profissional e pedia um pouco de paciência de seus superiores. Pagaria suas faltas quando pudesse. Compadecido, Onofre providenciou que ela entrasse de férias com a promessa de que teria nova consciência e uma assistência da empresa ajudando nas dificuldades. Após o expediente, o nosso herói foi para o automóvel, retornando para sua casa. O trânsito terrível e ele costumava se irritar com isso. Resolveu ligar o rádio. Tocou no rádio uma canção de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que tem a letra assim: vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir, a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz, amar sem mentir nem sofrer. E eu vou cantar o finalzinho. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. Onofre enxugou os olhos emocionados e pensou: se todos fossem iguais a Jesus, não na grandeza espiritual, que longe delas estamos, mas iguais na vivência do amor ao próximo, que nos ensinou e exemplificou. Lembrou dos últimos acontecimentos, reconheceu que tiveram um dia maravilhoso e regressou à sua casa. Meus irmãos, Onofre com certeza começou como um cristão a escrever uma linda obra. Que nós possamos escrever essa obra também. Muita paz, muito obrigada por estarem aqui. Acabei de ligando. Agradecemos a Cláudia pela explanação, no dia de hoje. Por motivos de segurança, nós ainda não estamos aplicando o passe individual. Dessa forma, estaremos fazendo de forma coletiva aqui no salão mesmo. Então, nós pedimos que todos possam se manter sentados, que nós estaremos aplicando o passe durante a prece. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, que nesse momento, Senhor, através desses abnegados irmãos da luz, possa ser derramado, Senhor, sobre cada irmão aqui presente, esse amor divino que refrigera, que ameniza, que tranquiliza os nossos corações. Que possamos sair daqui, Senhor, carregando esse teu Evangelho em nossos corações, nas nossas mentes,
e conseguirmos, Senhor, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa oportunidade que nos deu hoje de estarmos aqui, nessa casa de amor, de caridade, onde estudamos o Teu Evangelho. Agradecido, Senhor, estamos por mais essa manhã ensolarada, com cantos de pássaros, a trazer a harmonia ao nosso planeta. E que essa luz divina possa ser derramada nos 4 cantos, aonde estejam pessoas com dor, desiludidas, aflitas, que elas possam receber nesse momento essa luz de amor. Graças a Deus. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.